Olá, meus alunos de Direito do Trabalho, estamos voltando aqui, para dar continuidade à nossa segunda aula sobre as hipóteses de suspensão do contrato de trabalho e aqui nós vamos falar, notadamente, do benefício de aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez regulada dentro do plano da CLT no artigo 475, tá? Dizendo que, durante a concessão da aposentadoria por invalidez, o contrato de trabalho ele permanecerá suspenso e assim vai permanecer durante todo o período de vigência do benefício ou até quando a legislação previdenciária dizer que ele está suspenso. Tá? O benefício de aposentadoria por invalidez, pessoal, ele é devido a todo segurado, que, incapacitado de forma total ou parcial, porém com incapacidade de natureza permanente, sem a possibilidade de reabilitação profissional, não tenha condições ali de desenvolver suas atividades laborativas e nem de prover sua própria subsistência. Ok? Então estamos falando de um requisito próprio da aposentadoria por invalidez, que é a existência de uma incapacidade que tenha natureza permanente, sem a possibilidade de reabilitação profissional por parte deste segurado. A incapacidade permanente, quando nos reportamos a ela, precisamos dizer que ela não é sinônimo de vitaliciedade. Não estamos dizendo que essa permanência da incapacidade vai acompanhar este segurado até o fim de sua vida. Estamos dizendo apenas que a ciência médica, para aquela incapacidade, não conseguiu prever possibilidade, estabelecimento de prazos razoáveis para a sua recuperação. Ou seja, estamos dizendo que há uma ausência de previsibilidade médica para que aquele indivíduo possa recuperar as suas atividades laborais. E, de igual modo, não há possibilidade de realocar este trabalhador em decorrência da própria extensão e natureza dessa incapacidade em exercício de atividade diversa daquele que desempenhava, seja pela própria incapacidade do indivíduo que impossibilita isso, seja pela própria impossibilidade de readequação profissional dentro da empresa ou do mercado de trabalho. Ok? Então estamos dizendo aqui de uma incapacidade que acomete esse indivíduo. Tudo aquilo que nós mensuramos, comentamos a respeito do benefício de auxílio-doença, em que se concebe como gênero do quais extraímos duas subespécies, auxílio-doença comum ou auxílio-doença previdenciário, também se aplica de igual modo à aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela pode ter como origem um acidente de qualquer natureza, uma doença ou sequela não ocupacional, ou essa doença, sequela, lesão, elas pode estar relacionada ao trabalho e tendo então uma natureza acidentária. Ok? A aposentadoria por invalidez, ela se diferencia do benefício de auxílio-doença no tocante à remuneração deste benefício. A remuneração deste benefício será equivalente a 60% da média aritmética de todo o período contributivo, acrescido de 2% sobre essa média aritmética a cada ano que o indivíduo possuir superior a 15 anos de tempo de contribuição ou a 20 anos de tempo de contribuição, O primeiro 15 se mulher, o segundo 20 se homem. Então ele terá o acréscimo ali de 2% sobre este plano seu de remuneração. Muito bem, senhores. A aposentadoria por invalidez, ela tem uma outra qualidade que aqui mensuramos já dissemos que ela vai permanecer enquanto a legislação previdenciária fixar os seus limites, ou seja, a suspensão do contrato de trabalho, no caso de concessão de uma aposentadoria por invalidez, ela vai durar enquanto a legislação previdenciária assim estabelecer. E temos a legislação previdenciária dizendo para nós o seguinte: os 5 anos iniciais de concessão da
a aposentadoria por invalidez impõe necessariamente a suspensão do contrato de trabalho. Após, estes 5 anos, já é facultado ao empregador a extinção do vínculo empregatício. Lembrando que faculdade é diferente de obrigatoriedade. Se o contrato não for extinto pelo exercício dessa faculdade por parte do empregador, ele é mantido, ainda que superior a estes 5 anos, ok? Se o indivíduo recupera a capacidade dentro deste prazo de 5 anos e, notadamente, o seu contrato de trabalho permanece ativo, ele tem direito do retorno, artigo 471 da CLT. Terá também direito de permanência se a origem deste benefício for de natureza acidentária, ok? De igual modo, teremos, se esse indivíduo, após 5 anos de prestação laboral, o empregador não extinguiu o contrato de trabalho, após 5 anos de afastamento, o empregador manteve ainda este contrato de trabalho, encerrado o benefício, tem o empregado direito ao retorno, artigo 471. Terá de igual modo direito à permanência, se for natureza acidentária, artigo 118 da Lei 8.213. Tá? Agora, se após os 5 anos o contrato de trabalho foi extinto porque o empregador exerceu essa sua faculdade, esse empregado, ao obter uma alta médica previdenciária, ele vai receber o que denominamos de benefício de recuperação. Esse benefício de recuperação é uma indenização paga ao empregado pelo tempo de afastamento que permaneceu durante o contrato de trabalho. Nessa situação, este benefício ele vai ter a sua manutenção programada por mais de 18 meses, porém, como via decrescente de sua remuneração, ok? Nos primeiros 6 meses ele recebe 100% do benefício, nos 6 meses seguintes recebe 50% do benefício, nos 6 meses finais ele vai receber 75% deste benefício quando o benefício se encerra por absoluto. Esse benefício de recuperação, essa indenização, ela tem como vistas ofertar a este segurado a sua reinserção no mercado de trabalho. Tá? E ela tem natureza indenizatória, razão pela qual, ainda que o trabalhador ele tenha conseguido novo emprego, ainda que o trabalhador ele não tenha tido seu contrato de trabalho encerrado, pela natureza indenizatória deste benefício, ele poderá ser cumulado com a atividade laborativa. Ou seja, se o empregado conquistar novo emprego ou se retornou ao anterior, ele terá mantido durante esses 18 meses, nessa mesma linha, o benefício de recuperação. Muito bem, senhores. Outra hipótese de suspensão do contrato de trabalho, a qual menciono bastante, é o artigo 476-A da CLT, que é a hipótese de suspensão do contrato de trabalho para que o empregado desenvolva cursos profissionalizantes, para a sua qualificação profissional. A aplicação dessa suspensão depende de negociação com o empregado, autorização do sindicato profissional da categoria e, como consequência, a ministração por conta do empregador de curso profissionalizante. Esse curso profissionalizante ele será ministrado, deverá ser cursado pelo empregado. O contrato de trabalho poderá ficar suspenso de 2 a 5 meses, e nesse período o empregado ele fará jus a uma Bolsa Educação. Bolsa Educação que é paga pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, tendo como base para remuneração as mesmas linhas aplicadas para o pagamento do seguro-desemprego. É óbvio que este empregado poderá receber salário inferior, ou seja, remuneração inferior ao salário que percebe. Com vistas ao incentivo de realização dessa qualificação profissional, o empregador, então, ele pode ofertar uma bolsa de complementação. Essa bolsa de complementação é um valor complementar que será pago pelo empregador com vistas a parear o salário percebido
pelo empregado na ativa. Consequentemente, tá, esta bolsa complementação não possui natureza salarial, por isso não desqualifica a hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Esse curso ele só pode ser realizado, né, uma vez dentro de um prazo de 16 meses, tá, e é obrigatório ao trabalhador a execução do curso, uma vez acordada com o empregador. Tá? A ausência de realização deste curso, ou ministração, ou mesmo a continuidade da prestação de serviço durante o período de suspensão do contrato de trabalho implica em fraude previdenciária, com necessidade de devolução da bolsa percebida pelo empregado, acrescida de multa de 100%. Ok? Outra hipótese de suspensão do contrato de trabalho é na hipótese do empregado ser eleito diretor, tá, de uma sociedade anônima. As sociedades anônimas são sociedades de capitais, né, ou sociedades por ações, então não se equivale a uma sociedade pessoal, tais quais são as sociedades limitadas, né? E, consequentemente, o maior cargo existente dentro de uma sociedade por ações, tá, é o cargo de diretor. Alguns estatutos dessas sociedades prevêem a possibilidade de empregados se candidatarem a cargos de direção. Se isso acontecer, estiver previsto dentro do estatuto dessa sociedade, o empregado que eleito for ao cargo máximo de direção, ele tem naquele momento uma confusão. Ele é ao mesmo tempo um empregado e é ao mesmo tempo empregador. Muito embora esse vínculo empregatício só permaneça em razão da existência do vínculo contratual, uma vez que o elemento fático jurídico mais importante, que seria o elemento fático jurídico da subordinação, ele vem a desaparecer. Por essas linhas, tá, o Tribunal Superior do Trabalho editou a súmula 269 do TST, dizendo que, durante o exercício deste prazo de suspensão do contrato de trabalho, né, durante o exercício deste cargo de direção, o contrato de trabalho permanece suspenso, podendo ser acordado os depósitos de fundo de garantia por tempo de serviço, né, devido ao respectivo empregado. Tá? Por ocupar cargo de direção, quando o indivíduo deixar o respectivo cargo, poderemos ter a aplicação do Instituto da Reversão, previsto lá no artigo 468 da CLT, e o empregado volta a ocupar o cargo anteriormente exercido. Né? Situação do artigo 471 em análise ao artigo 468 da CLT. Ok? Muito obrigado, pessoal. Encerramos aí as hipóteses principais de suspensão do contrato de trabalho. As demais estão reguladas, né, no material enviado, ok? E bons estudos para vocês. Grande abraço.